Beleza, gravando. Ok. É, pessoal, então, nós estamos na nossa terceira aula, né? Terceira aula de estrutura de aço e madeira 2, né? Onde a gente aborda a parte de aço. E hoje nós temos dois temas que vão embasar a gente para a gente poder seguir no nosso estudo aí sobre o aço, tá bom? O primeiro deles, o primeiro tema, são os tipos de aço estrutural, tá certo? E depois a gente vai passar já para noções teóricas de tensão e deformação do aço, tá certo? Então, já começando, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar para cá, só um momentinho lá. Tela inteira, tela 2. Beleza? Estão vendo a janelinha do Windows aí, né? Agora eu vou apresentar. Muito bem. Beleza. Bom, então, como eu falei para vocês, né? Essa é a aula 5, porque a gente está fazendo sempre de duas em duas, né? Porque a nossa carga horária de cada noite de aula seriam todas as aulas da noite, né? Por isso que é a aula 5, tá? Hoje já seria a aula 5 e 6, porém é o nosso terceiro encontro, né? Estrutura de aço madeira 2, nós vamos ver os tipos de aço estruturais, tá? Já seguindo para o nossa aula de hoje, deixa eu pegar outra cor para não confundir aqui, tá? Bom, então, pessoal, para a gente compreender a classificação dos aços, né? A gente primeiro precisa entender a composição deles, né? Como vocês fizeram lá no trabalhinho de vocês, né? Nós podemos dividir em dois grandes grupos, o aço carbono e o aço de baixa liga. Esses dois tipos de aço, né, eles são modificados, as suas propriedades mecânicas, a partir de tratamento térmico mesmo, né, que é o que a gente viu na aula passada, a partir de controle de temperatura, controle de carbono no aço, a gente consegue dividir os tipos, classificar os tipos de aço, né? Nossa, um barulhinho aqui estranho. Ok. Bom, começando então pelo aço carbono, porque eles são os tipos de aço mais utilizados, tá? Nossa, tem um carro freando aqui que tá um barulhinho agudo que, nossa, tá me incomodando aqui. Então, como que é produzido esse aço? A gente já viu isso na aula passada, mas só relembrando, né? Em relação ali ao próprio ferro, né? O minério ali que, que, que é extraído da natureza e tudo mais, é, é acrescentado, né? Em, assim, na grande minoria, essa menor escala que está dizendo ali, o carbono, né? E em menor escala ainda do que o carbono, pode ter outros elementos químicos, como cobre, manganês, silício e outros, tá? Então, aqui nesse quadrinho embaixo, nesse quadrinho que está aqui, ó, a gente vê as porcentagens máximas que a gente pode ter de outros elementos. Então, por exemplo, junto com o ferro, minério de ferro, a gente pode ter como máximo de carbono 2%. Ah, professor, mas por quê? Vocês já vão ver mais para frente aqui algumas propriedades mecânicas, né? E vocês vão ver o que acontece se tiver carbono em excesso, tá? Depois ali, manganês, cobre e silício, de acordo com aquelas porcentagens ali. Vejam que
são porcentagens bem menores do que o próprio carbono, né? Certo? Bom, e com relação ao teor de carbono, propriamente dito, porque o material ele só é reconhecido como aço, né, a partir do momento que é adicionado carbono nele, né? Senão ele é ferro, ou ferro fundido, ou outros tipos de metais, né? Então, veja só que o aço com baixo teor de carbono, ele seria com carbono uma quantidade menor do que 0,29%. O médio carbono, né, entre 0,3 e 0,59. E o alto carbono, né, entre 0,6 e 2%, que já é uma quantidade bem grande de carbono já. Tá? Bom, o que acontece, né, quando a gente, quanto maior a quantidade de carbono dentro de uma liga de aço, né, o que acontece? Então, ali, ó, o aumento do teor de carbono eleva a resistência do aço. Então, você pode pensar assim, opa, eleva a resistência do aço. Então, ó, joinha para o aumento de carbono na minha liga, né? Porém, ó, o que acontece aqui, ó? Diminui a ductilidade, tá? Ou seja, a capacidade do material de se deformar. E qual é o agravante com relação a isso? Né? Significa que, se ele tem dificuldades de se deformar, nós vamos ter problemas como, por exemplo, fazer uma ligação, né? A partir de solda, por exemplo, tá? Ou então, diminuir a trabalhabilidade desse material, certo? Então, em estruturas, né, como, por exemplo, vergalhões de concreto armado, estruturas em geral, quando a gente utiliza o aço, né, a gente usa aço, nós utilizamos o aço com baixo teor de carbono, tá? Por quê? Porque eles podem ser trabalhados mais facilmente. Ou, em especial, eles podem ser soldados, né? Como, por exemplo, algumas estruturas que são em aço, como aquele prédio que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então, veja, aqui embaixo diz que o tipo de aço A36, que substitui o A7, foi o aço mais utilizado nos Estados Unidos, né, esse A7, até 1960. Bom, os aços ASTM A307 e A325 são os aços utilizados mais comuns para a fabricação de parafusos, né? Por que disso? Justamente por causa da alta resistência, né, desses dois tipos de aço, tá? Bom, pela ABNT, né, nós temos padronizações de aço mais utilizados em estruturas, né? E também, além da ABNT, a STM, que é a American Society for Testing and Materials, que é uma norma internacional, né? E também as normas europeias. Então, como é que a gente... vamos ver uma tabelinha agora e vai mostrar para nós essa utilização aí dos aços, tá? Essa padronização deles. Então, veja, por exemplo, eu vou pegar um aqui, ó, o aço ASTM A36, tá? Teor de carbono dele, ó, 0,25 até 0,29, certo? Então, é um baixo teor de carbono. Olha aqui, ó, o limite de escoamento dele, que é o FY, que vocês vão utilizar quando a gente for fazer cálculo disso daí, tá? 250 MPa. E a resistência à ruptura, que é o FU, aqui, ó, vocês também vão utilizar quando a gente for fazer cálculo, seria entre 400 e 500, tá? Então, tem outros tipos de, por exemplo, aqui, ó, as normas europeias, né? Tem o S235 e tudo mais. Então, a BNT aqui, por exemplo, nossa, o MR 250, baixo teor de carbono, 250 o limite de escoamento e 400 MPa o limite a resistência, né, de ruptura. Então, essa tabelinha aqui é só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas diferenciações de normas aí, tá? De aço de estrutura e das propriedades mecânicas, né, do aço.
E o aço de baixa liga? Né? Eles são aço carbono, lógico, né? Porque senão não é aço, né? Se não tiver carbono, não é aço. Porém, eles são acrescentados outros elementos, né? Além daqueles que a gente já viu. Como, por exemplo, o colúmbio, o cobre, o manganês, o molibdênio e assim por diante. E para que são acrescentados esses elementos químicos? Para melhorar algumas propriedades, dependendo do tipo de aço que a gente está utilizando. Tá? Por exemplo, alguns elementos dessas ligas, né, de aço de baixa liga, são a consequência disso, dessa utilização, é o aumento da resistência do aço. Né? Por quê? Porque modifica, né, a estrutura interna dos próprios grãos, né, das moléculas desses materiais. Né? Então, com um teor de carbono baixo e a partir do acréscimo de outros elementos químicos, nós podemos ter uma soldagem, né, melhor, mais bem elaborada ou mais bem trabalhada. A gente pode melhorar esse aspecto, né, do aço. Tá? Então, vamos lá para algumas propriedades. Deixa eu só colocar aqui para mim, só um momentinho lá. Só um pouquinho. Opa, dá uma volta lá, tá? Só um pouquinho lá, pessoal. É assim mesmo. Então, aqui, pessoal, ó, as especificações, né? Então, por exemplo, o manganês aqui, ó, nós temos o carbono com esse aço ASTM 532, tá? 0,23% de carbono e manganês 1,35%. E daí eu modifico aqui, ó, o limite de escoamento e a resistência à ruptura, né? Outro aço, ASTM A588, então modifica também, tem cobre aqui, ó, tá vendo? 0,5% de cobre, modifica também, tá? Eu vou tentar passar um videozinho rápido aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aços estruturais, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso que vocês só me dêem um feedback aí para ver se tá saindo o som para vocês, tá? Eita, deixa eu só um pouquinho. Vou deixar ele pequeno assim, tá? A gente vê eu vou dar um play aqui e eu preciso que vocês me falem se ele tá. Manda uma mensagem para mim no chat se está saindo som. Tá saindo som aí para vocês? Não? Então espere lá. Agora saiu? Tá, então eu vou desligar o meu microfone aqui para não dar o looping de áudio, tá? Um pouquinho lá, pessoal. Pessoal, tá sem som? Então tá.
Eu não vou falar nada, tá? Que tá dando looping de áudio aqui no meu... Dá uma olhada, só fala para mim se está saindo o som, ó. Tá saindo o som, pessoal? Um pouquinho lá, então. Deixa eu ver se eu... E agora, como é que tá? Deve de ferro. Eu sei que eu não sei, tá? Uma liga de ferro. Ferro e carbono, basicamente. Tá. Vamos fazer assim, pessoal. Esqueçamos o vídeo, tá? Eu vou postar para vocês lá. Eu vou dar um jeito de mandar para vocês, nem que seja no WhatsApp mesmo, tá? Eu acredito que é porque eu estou usando o celular e o PC, então ele tá dando looping de som e eu acho que não vai ficar legal o som para vocês. Então eu posto lá para vocês no WhatsApp, tá? É um vídeo bem legal, aconselho vocês a assistirem depois, porque esclarece bem o assunto, tá? Se tiver algum outro vídeo que não precisa do áudio, eu sei que tem um para aula de hoje já, que não depende do áudio, daí eu passo aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui mesmo, tá? Bom, como nós vimos na aula passada, é, a, a, esses aços, esses tipos de aço, tanto o aço carbono quanto o aço de baixa liga, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser passado por tratamento térmico, né? Ele precisa ser ele passa por um processo que depende lá a metalúrgica, a aciaria lá, né? Ela proporciona para esse material ali um controle que faz com que o produto final ele seja nós tenhamos, né, um produto final a partir desse tratamento térmico dele, tá? Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, tá. Uhum. Parafuso de alta resistência, fabricados com ácido de médio carbono, sujeito a tratamento térmico. Tá, isso que a gente já comentou ali atrás, né? Bom, só um pouquinho, pessoal. Eita, não é Covid, tá? Bom, os aços de baixa liga, como eu falei para vocês ali atrás, são os que são utilizados, né, fabricados para utilização de aço em forma de barra, né? Também aqui diz que são feitos parafusos também de alta resistência, mas essas barras de ferro, de barras de aço, né, a gente utiliza aí na construção civil, tá? Então, segundo as especificações aqui da NBR 7007, aços para perfis laminados, né, que é um outro tipo de aço utilizado em outras coisas, para o uso estrutural, segundo a BNT, eles podem ser enquadrados nessas categorias aqui de baixo, tá? Com relação
as resistências médias que eles têm. Então, lembro que aqui, ó, o FY e o FU. Aqui atrás na tabelinha, ó, vou voltar aqui para vocês verem. O que é o FY aqui, ó? Limite de escoamento. O que é o FU? Resistência à ruptura, tá? Então, esses dois aqui, ó, escoamento, aqui escoamento e aqui ruptura. Perceba que o limite de escoamento tem uma resistência menor do que o limite de a resistência à ruptura, né? Deixa eu ver se tem algum aqui que dá para a gente pegar como referência. Não, acho que são todos aços diferentes mesmo, mas aqui, ó, o aço ASTM, esse aqui, ó, o MR250, corresponde ao aço ASTM A36, que é utilizado lá nos perfis, tá? Esse ASTM A36, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, aqui, o MR250, né? Que nós vimos aqui a resistência aqui, ó, ao escoamento e à ruptura. Então, esse daqui talvez seja o mais interessante para nós aqui. Bom, então aqui eu vou postar para vocês também depois lá no WhatsApp mesmo. Acredito que eu consiga reduzir o vídeo lá a ponto de subir ele lá no WhatsApp, tá? Então, para os aços utilizados na indústria mecânica, que são aços que já são utilizados em outra coisa, né? Também na construção civil. Então, emprega-se essa nomenclatura aqui, ó, SAE, né, que é o SAE. O primeiro dígito. Isso aqui esse vídeo aqui, ó, vai falar para vocês bem legalzinho como que funciona isso daí, tá? Os dígitos lá do aço, né? Ó, o primeiro dígito representa o elemento ou os elementos de liga característicos. Os dois últimos dígitos representam a porcentagem do carbono, né? E os dígitos intermediários representam a porcentagem aproximada do elemento de liga predominante, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o aço SAE 1020, né? Ou seja, se eu pego essa numeração aqui, ó, o 1 primeiro corresponde ao aço carbono, que é esse aqui, ó, número 1, certo? Com 0,20% de carbono, tá? Então, se eu pego outro tipo de aço aqui, ó, o aço SAE 2320, ou seja, o 23, né? O 2 e o 3. Então, eu tenho aço níquel, né? Com 3,5 de níquel, tá aqui, e 20% de carbono. Então, só para entender mais ou menos ali como que funciona a nomenclatura dos tipos de aço, né? De estrutura. Bom, aqui, ó, outra tabelinha que no videozinho também vocês vão entender melhor lá, tá? Que a gente está passando mais rápido. Que seria aqui, ó, o 10, por exemplo, corresponde ao carbono, né? Aqui, ó, 15x, o x que está na frente seria a porcentagem de carbono, né? Aqui, ó, 23, que é com níquel, tá bom? Então, nessa tabelinha aqui vocês podem ver essa adição de outros materiais no aço, tá? Ó, 92 aqui, por exemplo, com silício, né? E assim vai, tá? Então, o aço Ca50, o Ca60 e o Ca25 são os principais tipos de aço que a gente utiliza na construção civil, que é o que interessa para nós, né? Por exemplo, no concreto armado, que é o que está descrito aqui na frente, né, é o que a gente utiliza, o CA50, o CA60, né? Os 50 são as armaduras longitudinais, por exemplo, né? Nas fundações, blocos, sapatos, estacas, nas próprias vigas e pilares também, né? Por que eu utilizo isso daí? Devido à sua versatilidade, elevada resistência à tração, que é o que a gente precisa, né? Que o aço tenha no caso do concreto armado. O casamento perfeito com o concreto, porque o concreto, né? Como a gente já estudou lá atrás, e a gente está estudando também no concreto armado, né?
o concreto tem resistência à compressão e o aço resistência à tração. Então, eles casam muito bem por isso, né? Por isso que a gente faz essa armadura de concreto para poder resistir a essas duas tensões aí, né? Então, conhecer o aço mais utilizado nas suas obras e suas características é fundamental para qualquer engenheiro civil, arquiteto e todos os profissionais da obra, né? Por quê? Porque a gente precisa interpretar os projetos, né? Que correspondem às armaduras de aço, por exemplo, né? Para poder fazer com que existam garantias mínimas de que a estrutura ela está bem dimensionada, né? Então, aqui, ó, os mais utilizados na construção civil em obras, né? O CA50, que eu já falei para vocês, que é utilizado nas armaduras longitudinais. CA60, utilizado nas armaduras transversais. E o CA25, que muito pouco utilizado. Tá? Muito bem. Essa seria a nossa a primeira parte da aula de hoje, tá? Eu já vou passar para a segunda aqui. Esse aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar esse daqui. Bom, nós vamos ver agora. Eu acredito que vocês já conheçam um pouco disso, conheçam bastante, de repente, disso. Vamos falar sobre tensões e deformações do aço. Tá? O que importa aqui para nós, pessoal? Então, até agora, nós vimos na aula de hoje que os tipos de aço, né? Tipos de aço que a gente utiliza. Por exemplo, o CA50, a gente utiliza bastante no concreto armado, né? Os tipos de aço. Só que agora nós vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre esforços, né? Sobre as tensões dos materiais aí, tá? No caso específico, são tensões e deformações, tá? A gente utiliza, né, essas duas letrinhas gregas aqui, ó, o sigma e o epsilon, para nos referir a essas duas coisas, as tensões e as deformações. Eu acredito que isso vocês já sabem. Então, a proposta aqui é considerar, nessa figura aqui, ó, tá? Uma haste solicitada por uma força F. Olha a força F aqui, ó, ela está nessa direção e está nessa direção aqui, certo? A força está sendo aplicada dessa forma. Ou seja, ela está exercendo tração simples nessa nossa barra, nessa nossa haste, certo? Bom, se eu dividir a força pela área, né, eu vou ter a tensão normal, sigma, nessa barra. Então, a minha equaçãozinha é essa daqui, ó. Tensão é igual a força aplicada dividido pela área. Que área? A área da seção, né? Está sendo aplicada essa força, tá certo? Bom, no exemplo que nós estamos tendo aqui, ó, as tensões são iguais em todos os pontos da seção transversal. Por quê? Porque eu tenho uma tração que está sendo desenvolvida ali, né? E em toda a extensão dessa minha barra, dessa minha haste, a tensão ela é a mesma, ela é igual, né? Então, nessa figura aqui, ó, L0, que está aqui, ó, representa um comprimento qualquer, um comprimento marcado arbitrariamente, tá? Então, eu vou pegar qualquer comprimento que eu quiser ali. Por isso que eu coloco o L0, né? Porque seria um comprimento arbitrado por mim. Bom, sobre o efeito da força F, que está aqui, ó, exercendo tração nessa haste, o segmento da barra de comprimento inicial L0, o que acontece com ele? Esse L0 aqui, ó, ele se alonga,
Por quê? Porque eu estou exercendo tração dentro dessa haste, né? Ou seja, ele se alonga. E agora, esse meu L0, ele não é mais L0. Ele é L0 mais a deformação, mais o alongamento que aconteceu ali, certo? Esse alongamento, né, essa deformação, nós chamamos de alongamento unitário, é uma deformação, né, a partir dessa letra grega, o epsilon, que eu coloquei aqui para não esquecer. Ó. Opa, coloquei aqui para não esquecer, tá? Como é que eu calculo esse epsilon, né, essa deformação, esse alongamento? Bom, tá aqui a equaçãozinha. O alongamento, a deformação, né, eu calculo a partir da divisão do alongamento, né, do... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Alguém levantou a mão aqui. Posso continuar? Beleza. Então, aqui, ó, seria o alongamento, né? A diferença entre o L0 e o L final, que é esse pedacinho que alongou, dividido pelo L0. Então, eu vou ter essa deformação, certo? Bom, dentro do chamado regime elástico, relembrando lá atrás, o que é o regime elástico? O regime elástico é aquele que, quando aplicado uma força, né, qualquer, quando aplicado tração, por exemplo, ele se deforma, o material se deforma, e quando se elimina essa tensão, essa tração, ele volta ao seu estado original, né? Bom, quando dentro do regime elástico, as tensões elas são proporcionais à deformação. Ou seja, dependendo da tensão, será a deformação. Essa relação é denominada o quê? Lei de Hooke, né? Em homenagem ao Robert Hooke, lá, né? O físico inglês. O coeficiente de proporcionalidade se denomina o quê? Módulo de deformação longitudinal ou apenas módulo de elasticidade. Você também pode encontrar como módulo de Young, né? Em homenagem a outro físico lá, outro cientista inglês, né? Bom, esse coeficiente, então, ele é representado pela letra E maiúscula aqui. Então, eu tenho tensão é igual ao coeficiente ao módulo de Young, o módulo de elasticidade, vezes a deformação. Tá? Muito bem. Então, o módulo de elasticidade E, entre os tipos de aço, eles variam entre 200 mil e 210 mil MPa. Certo? Bom, tarefa para vocês para a próxima aula. Não está terminando a aula ainda, só para vocês saberem, tá? Esse exercício aqui, ó, eu vou até parar um pouquinho nele, para quem quiser. Eu sei que tem gente que às vezes gosta de até copiar, né, daqui da tela, mas esse exercício aqui vai ser a atividade de vocês da semana, tá? Vou postar lá no LMS para vocês fazerem até a próxima segunda. Então, só esse daqui. Uma barra de seção circular com diâmetro igual a 25 milímetros. Ou seja, o L0, 25,4, né? O L0, né? O L. Está sujeito a uma tração axial de 35 kN. Então, pense numa... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui Começando a ficar muito frio aqui. Eu estava falando mesmo? Tá. Pense assim numa... Deixa eu pegar aqui uma régua para... Eu gosto de régua porque ela é flexível, né?
Então, pense que eu tenho uma barra, só que ela tem a seção circular, tá? Não é igual a minha regra, mas só para exemplificar. Então, imagine que está sendo exercida uma tração, eu estou tracionando essa minha barra com uma tensão axial, ou seja, ao longo do eixo X, né, de 35 quilonewtons. E essa seção circular, ela tem um diâmetro de 25,4 milímetros. Tá? O que é para fazer aqui? Ó? Calcular o alongamento da barra, supondo o comprimento inicial, tá? Esse aqui que é o L0, né? Eu falei que era o L de cima, não, esse é o L0, de 3,5 metros. Então, o comprimento dela, o L0, né, é 3,5 metros. Tá? E o diâmetro da seção, que é de 25,4 milímetros. Então, o que é para fazer? Bom, se ela está em repouso, ela tem 3,5 metros. A partir do momento que aplicou a tração de 35 quilonewtons, qual vai ser o alongamento dessa barra? De quanto que ela vai alongar? Certo? Esse é o desafio para vocês da semana. Beleza? Posso mudar o slide? Tem mais umas coisinhas aqui para a gente estudar. E para você fazer isso daqui, é só utilizar as equações que a gente já estudou até agora aqui, tá? Nessa segunda parte da aula, tá? Bom, seguindo então, pessoal. Isso, Gabriel, vou abrir, eu não abri ainda, tá? Um tópico lá no LMS e vou postar o exercício para vocês fazerem lá e muito provavelmente vou colocar lá só a alternativa para vocês marcarem a resposta, tá bom? Beleza, tranquilo. Bom, ensaio de tração simples. Muitos de vocês até de repente já fizeram isso lá na faculdade, né? Mas vamos relembrar aqui alguns conceitos, né, de ensaios, tá? Para vocês entenderem, eu acredito que até já entendam, né? Mas para a gente exemplificar melhor como que funciona isso daí, tá? Então veja, nós estamos considerando aqui, ó, a temperatura atmosférica, esse ensaio de tração simples. Então, para que ele é utilizado? Para medir as propriedades mecânicas do aço. Obviamente, né? Como a gente já viu ali atrás, tensão, o limite de escoamento e tudo mais. As mesmas propriedades são obtidas para compressão, desde que seja excluída a possibilidade de flambagem, né? Bom, as máquinas de ensaio prendem em hastes metálicas com garras especiais, submetendo a valores crescentes de esforço de tração. Ou seja, igual eu fiz aqui, né? Prendem lá, normalmente é na vertical, assim, né? Prende lá as duas hastes, as duas pontas de uma haste e exerce tração. É isso que está falando aqui, né? Medindo em cada estágio a carga de alongamento, ΔL, de um trecho de comprimento L0. Então, ele faz essa relação, né? Do comprimento inicial, comprimento final, alongamento, né? E tudo mais, tá? Isso que a gente já comentou anteriormente aqui. Bom, quando a barra é tracionada, o que acontece com a seção? Diminui. Beleza. A tensão diminui. É claro, né? Porque se eu exerço tração, as minhas moléculas, elas não vão desaparecer, né? Então, elas estão em repouso, elas tendem a ir para algum lugar. Quando eu exerço tração, ela se aumentar o meu comprimento, né? Essas moléculas que estavam no meio, elas vão se posicionar de uma forma diferente. Por isso é que a seção transversal diminui, né? Então, dessa forma, a tensão real em cada estágio de carga é obtida dividindo-se a força pela área, medida no estágio, que é o que a gente viu lá num dos primeiros slides agora, força dividido por área, né? Para simplificar o trabalho, define-se uma tensão convencional como sendo o resultado da divisão da força pela área sem a carga a zero. Basicamente está repetindo a mesma coisa aqui.
Então, o alongamento unitário também é calculado com o comprimento inicial, sem a, a carga ainda, né? Então, vamos representar no gráfico agora, representando os valores do alongamento, né? Através das abscissas e das tensões também, como que se comporta isso daí num gráfico, né? Então, veja aqui o gráfico. Observe o gráfico agora. Na figura, vemos os diagramas convencionais de tensão, tá aqui, ó, tensão, deformação, tá? Dos aços de construção mais utilizados. Então, vamos pegar aqui, ó, o aço A490, A325, A242 e o A36. Veja só como que eles se comportam diferente, né? A partir da tensão, que a tensão vai aumentando, a deformação aqui, ó, certo? Ela tem um comportamento diferente em cada um deles. Veja só, por exemplo, onde eles se rompem. Ó, esse aço aqui, por exemplo, que é o A490, ele se rompe aqui, ó, com um pouco menos de 700 MPa, tá? Entre 600 e 700. Já o ASTM A36, ele se rompe com 300 MPa, mas olha o tanto que ele se alonga. Tá vendo? Então veja que no gráfico a gente consegue entender a diferença entre um e outro, sem contar os os regimes dele, né? O regime elástico, o regime plástico, o escoamento dele, né? Olha aqui, a tensão de resistência à tração, certo? A tensão aqui, ó, máxima que ele resiste. Perceba as diferenças entre eles aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, agora, nós vamos comparar aqui, ó, o aço A36 e o A242 numa escala um pouquinho mais ampliada. Perceba que nós temos aqui o gráfico tensão, deformação, né? E aqui, ó, o trecho inicial dos diagramas de tensão e deformação dos aços com o patamar de escoamento, tá? Olha aqui onde é que está o escoamento deles aqui, ó. Tá vendo? Ó, o escoamento do A36 e o escoamento do A242, tá vendo? Daqui para frente já chama-se de encruamento. O encruamento é quando ele já começa a deformar, uma deformação já visível, né? Certo? Olha aqui o regime plástico, onde que começa dos dois, tá vendo? Lá atrás, ó. Fica ruim de traçar com o mouse, mas acredito que vocês estão entendendo aí, né? Certo? Bom, observe o diagrama, né? Que vemos a lei física linear ou elástica, a lei de Hooke, ela é válida até um certo valor de tensão. Olha aqui, ó. O limite, o FY, que é o limite de escoamento convencional, e o limite elástico aqui, ó, tá vendo? Então, veja que o limite elástico, ele está aqui, ó. Ou seja, daqui para frente, se a tensão continuar aumentando, ele já não volta mais ao seu estágio inicial, né? E no limite de escoamento, veja que aqui ele já começa a escoar, já começa a ter, já começa a ter prejudicado, né, a sua estrutura molecular ali dentro. Se ultrapassar o regime elástico, o material representa uma proporcionalidade chamada de escoamento ou cedência. Então, o que é o escoamento? É quando ele passa do regime elástico, certo? Caracterizada pelo aumento de deformação com tensão constante. Então, a tensão que produz o escoamento chama-se de limite de escoamento. Tá? O FX lá. O aço carbono, os aços carbono usuais têm limite de escoamento de 250 MPa. Certo?
como, por exemplo, o STM-A36, que é o que a gente vai usar mais aqui para os nossos exercícios, tá? Os artes de baixa liga, usuais, têm limite de escoamento próximo a 350 MPa. Então, se você for realizar um exercício lá, tome cuidado com esse limite de escoamento, né? Dependendo do tipo de aço, tá? Veja que os aços de baixa liga, ele tem um limite de escoamento um pouco maior do que os aços carbono, né? Isso se dá, obviamente, porque os aços de baixa liga, eles têm outros elementos químicos que fazem com que ele tenha fugiu a palavra agora, mas ele tem um alongamento maior, né? Para deformações unitárias superiores ao patamar de escoamento, o material apresenta um acréscimo de tensões ou encruamento, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Porém, esse acréscimo não é, em geral, utilizado nos cálculos, pois corresponde a deformações exageradas. Então, depois que ele passou para esse encruamento aqui, já é uma deformação muito grande. Vocês vão ver aqui agora no videozinho que eu vou passar para vocês, esse não precisa de áudio, então vocês vão observar facilmente o que está acontecendo ali, tá? O escoamento produz, em geral, uma deformação visível, tá? Ele começa a escoar, você consegue observar, você consegue ver já que a deformação dele é visível já. Por esse motivo, a teoria elástica de dimensionamento utiliza-se do limite de escoamento como tensão limite. Ou seja, quando ele começa a escoar, é o limite de tensão que você tem que considerar em um material, tá? Da qual se obtém a tensão admissível. Ou seja, essa tensão limite, que é o início do escoamento já, seria uma tensão admissível, já é exagerada já, sabe? É óbvio que a gente coloca aí um fator de segurança, né, um coeficiente de segurança, para a gente nunca chegar nessa tensão admissível, tá? Sempre chegar abaixo dela. Bom, as teorias plásticas calculam o estado limite dentro da faixa de escoamento real. O encruamento não é, em geral, considerado diretamente nas teorias de dimensionamento do aço. Por que eu não considero o encruamento? Porque o encruamento ele já passou da tensão admissível, já passou de tudo quanto é tipo de consideração a ser validada dentro de uma estrutura. Então, a gente já nem leva isso em consideração, tá certo? Existem aços que não apresentam patamar de escoamento bem definido, como, por exemplo, os aços A325 e 490. Então, nesse caso, arbitra-se a deformação. Então, seria um limite de escoamento convencional, tá? É claro que ele não é bem definido, mas a gente consegue, a partir de fatores de segurança, você conseguir chegar num valor a ser considerado seguro, né? Da mesma forma que o limite de escoamento real com os altos patamares de escoamento. Então, bom, quando se interrompe o ensaio de tração, num certo ponto onde se descarrega, né, na barra as tensões, no diagrama, uma linha reta paralela à curva de carregamento de origem, né, mesmo no modo de elasticidade, resultando uma deformação unitária permanente. Certo? É isso que a gente não pode ter em materiais na engenharia, né? Então, denomina-se limite de escoamento convencional a tensão a qual corresponde uma deformação unitária residual permanente de 0,2%. Então, se existe essa deformação residual de 0,2%, então já não podemos considerar essa deformação como sendo aceitável, né? Bom, então, vamos ver aqui agora. Na figura, vemos que, em um certo valor da tensão, o material segue a lei linear de Hooke, né? Como a gente viu lá atrás. Essa tensão chama-se de limite de proporcionalidade ou limite de elasticidade do aço, que é aqui, ó, o FEL. Para tensão superior ao limite de proporcionalidade,
o aço apresenta um comportamento inelástico, tá? Então, aqui no gráfico, veja que nós temos aqui o FY e o FEL, que seria o limite de 0,2, que é o limite de escoamento convencional. Está aqui, ó. Aqui em cima, vou pegar o de baixo primeiro, né? Que seria o limite de proporcionalidade ou limite de elasticidade. Ele está aqui, ó. Certo? Como eu falei ali atrás, chegou nesse limite de elasticidade, ele, se deixar de ser aplicada a tensão, ele volta ao seu estado original, o material, né? No nosso caso, o aço, né? Se ele passa pelo limite de escoamento convencional, ou seja, ele já passou do limite de elasticidade, então ele já vai para um regime plástico, né? Não vou conseguir traçar aqui bem bonitinho, mas ele já entra no limite de escoamento já aqui, ó. E esse limite de escoamento ele já começa a ter deformação permanente no material, o que não é aceitável para os casos de estrutura, né? Eu vou deixar nesse daqui e eu vou passar um videozinho para vocês verem que legal que é a, a, a gente ver no gráfico isso daí, tá? Só um minutinho lá. Ó, vou voltar aqui. Percebam que eu vou narrando para vocês aqui, tá? Ó, vejam o gráfico aqui, ó. Então, percebam que agora, ó, regime elástico. Vou até dar um pause aqui, ó. Veja aqui, aqui está sendo exercido tração, ó. Aqui na máquina, né? Está sendo exercido tração nessa haste aqui, ó. Tá certo? Acho que não está dando para ver meu mouse aí, né? Mas acho que vocês estão entendendo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou dar o play de novo no vídeo. Perceba aqui, regime elástico ainda. Olha só. Daqui para frente, ó, ele vai começar a sair do regime elástico, ó. Ó, começou a curva aqui, ó, tá vendo? Então ele já entrou no regime plástico, né? Ou seja, daqui para frente o aço já não volta mais na sua forma de origem, né? Então veja, agora ele já começa, se você observar aqui, ó, ele já começou aqui a restrição, então ele já começou a mudar de forma. Se vocês, eu vou passar de novo depois para vocês verem com calma, tá? Olha só. Olha só, agora já começou, estão vendo aqui, ó? No meio ali da haste, já começou, agora ele vai romper, quer ver? Ali no gráfico, daí ele para de traçar o gráfico quando ele rompe, olha só. Rompeu, que é a fratura, né? Certo? Eu vou passar de novo agora sem interromper, tá? Para vocês verem. Muito legal esse vídeo. Olha só, foi de novo. Regime elástico. Até aí, tranquilo. Só que agora, opa, agora perceba que ele vai, ó, ele está se alongando já, regime plástico. Agora vai entrar a restrição. Ou seja, a gente já consegue ver que ele está se deformando. E agora ele vai romper. Olha só o tanto que ele deformou agora. Agora ele rompe e o gráfico para de ser traçado, tá? Ok? Muito bem, pessoal. Ok, eu vou voltar para mim aqui agora. Tá. Voltando para mim aqui agora, né? Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Eu vou parar a gravação aqui, tá?